Boa tarde. Eu julgo que já estou em condições de poder iniciar este webinar. Julgo que me estão a ouvir. O meu nome é Maria José Gonçalves. Serei a oradora responsável por este webinar sobre boas práticas de segurança alimentar no contexto de pandemia que nos encontramos. Gostava de começar por agradecer a presença registada e em meu nome, naturalmente, e no nome da ABSER. Este webinar terá uma duração aproximadamente de 40 minutos e será posteriormente disponibilizado nas redes sociais da ABSER e encaminhado a cada um dos participantes. Não haverá oportunidade de colocação de questões em direto, no entanto, qualquer questão que surja durante a apresentação, agradecemos que nos seja encaminhada e será com certeza respondida da forma mais correta e em tempo. Vou desligar a câmara, julgo que, portanto, neste primeiro momento da apresentação fazia o seu sentido e procedo então à apresentação dos conteúdos. O que vamos abordar, a segurança alimentar nas organizações alimentares. No seu conjunto de atividades e processos estão subjacentes um conjunto de perigos inerentes ao processo e aos materiais, matérias-primas, embalagens utilizados, sobre os quais as organizações têm implementado um conjunto de princípios de higiene de géneros alimentícios e os seus planos de controle de perigos, com o objetivo de reunir um produto seguro para o consumidor. Neste contexto que nos encontramos, as organizações foi-lhes colocado um conjunto de desafios, além do que era o seu normal funcionamento, que levou a que se adaptassem e organizassem no sentido de continuar a garantir o princípio básico da segurança alimentar e a responder às necessidades crescentes e reforçadas pela situação que de repente todos nos encontramos. Não deixando nunca de ter o foco que é a segurança alimentar, fundamentada na referência presente no Regulamento 852 de 2004, relativo à higiene dos géneros alimentícios, em que é necessário uma abordagem integrada para garantir a segurança alimentar desde o local de produção primária até à colocação no mercado ou à exportação inclusive. Todos os operadores das empresas do setor alimentar ao longo da cadeia de produção devem garantir a segurança dos géneros alimentícios não seja comprometida. É um princípio básico em qualquer situação e momento que a organização se encontre. Subjacente a todo este cenário, o foco que é a higiene pessoal, e daí estar destacado nesta apresentação. Qualquer pessoa que trabalhe num local em que seja manuseado alimentos deve manter um elevado grau de higiene pessoal e deverá usar vestuário adequado, limpo e sempre que necessário confira proteção. O foco é sempre a proteção para o alimento, para o produto que está processado, contudo, a questão da Covid-19 enquadra-se também nesta componente, como vai ser alvo da presente apresentação. Qualquer pessoa que sofra ou seja portadora então de uma doença facilmente transmissível através dos alimentos, ou que esteja afetada, por exemplo, por feridas infectadas, infecções cutâneas, inflamações ou diarreias, será proibido de manipular géneros alimentícios e entrar em locais onde se manuseiam alimentos, seja a que título for, se houver probabilidade de contaminação direta ou indireta. Qualquer pessoa afetada deste modo empregada no setor alimentar e que possa entrar em contato com géneros alimentícios, deverá informar imediatamente o operador do setor
alimentar, tal doença ou sintomas e, se possível, das suas causas. Isto está descrito como exigência regulamentar no 852 de 2004, sobre a higiene dos géneros alimentícios e que é integrada nos diferentes referenciais de certificação como requisito básico de higiene. Neste contexto, somos então estimulados a repensar as metodologias de trabalho, fomos confrontados com uma situação, o que é isto, o que fazer primeiro, e estabelecer os fatores de segurança alimentar. Formar e adaptar, tendo por base alterações de requisitos ou novos requisitos que temos que integrar, o impacto na organização e nos processos, as consequências, a recuperação e o momento de reabrir. Enquadrando todas estas questões naquilo que é o planeamento de alterações, mantendo a integridade dos nossos sistemas e processos e fazendo a gestão correta dos recursos necessários a estas alterações. O foco e enquadramos-nos neste momento num momento de retoma, de reabrir em alguns setores, outros, e o setor alimentar foi dos setores em que efetivamente a atividade se manteve e até bastante reforçada numa fase inicial. Encontramos no momento em que a pandemia, a Covid-19, transformou o mundo laboral e trouxe profundas e rápidas mudanças no negócio e na organização e gestão de trabalho, para além de um impacto socioeconómico sem precedentes. O estado de emergência nacional impôs às empresas regras de encerramentos, proibição, suspensão ou de permanência de funcionamento, estas últimas dada a sua indispensabilidade à população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos 6 critérios a ter em conta na suspensão, levantamento das medidas restritivas impostas no âmbito da Covid-19 é a existência de medidas preventivas nos locais de trabalho, dado que estas medidas não só permitem salvar vidas, como também assegurar o emprego e a produção nacional, assim como o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços. Neste enquadramento, a Direção-Geral de Saúde, e sendo esta a referência nesta apresentação, enquadra o planeamento do funcionamento das empresas, que deve ter então em consideração as medidas de prevenção da Covid-19 a implementar pelas organizações, e que é distribuído neste conjunto de medidas. O foco na higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o distanciamento social, a higienização e desinfecção de superfícies, a automonitorização de sintomas, a proteção individual, completada com informação e formação. Porquê a higiene das mãos? A adequada lavagem das mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos ou a utilização de soluções antissépticas de base alcoólica com 60% de álcool permite eliminar o novo coronavírus da superfície da pele, evitando que este vírus se transmita nos locais de trabalho, designadamente pelo manuseamento e contacto. Sempre que a lavagem das mãos não seja possível, os trabalhadores devem recorrer ao uso da solução antisséptica de base alcoólica, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. Esta situação coloca-se, por exemplo, no caso de motoristas que podem não ter a facilidade de higiene das mãos que é possível efetivamente nos locais de elaboração. Como fazer? Informar todos os trabalhadores sobre as etapas de higienização das mãos, assegurar que os trabalhadores têm locais adequados para a higienização das mãos com os meios para lavagem e secagem, nomeadamente doseadores de sabão e toalhetas descartáveis, colocar dispensadores com a solução antisséptica de base alcoólica em locais estratégicos dos locais de trabalho, certificar-se que esses dispensadores são recarregados regularmente e têm a necessária manutenção, clarificar os trabalhadores
quanto aos momentos em que é indispensável higienizar as mãos, antes e após remover máscara, luvas, após tocar em maçanetas, corrimão, ferramentas, outros locais e objetos de contacto frequente, após o contacto com objetos, por exemplo, utentes, clientes, telemóveis, dinheiro, canetas, entre outros, após um contacto com secreções respiratórias, antes e após comer, e muitos outros momentos que aqui podem também ficar refletidos. Se já eram procedimentos implícitos naquilo que são as boas práticas de higiene no setor alimentar, são aqui reforçados pelo ato de frequentemente higienizar e a possibilidade de ter dispensadores desinfetantes para os locais em que não seja possível a lavagem e a higienização das mãos. A fixar posters informativos que promovam a higienização das mãos pelos trabalhadores e incrementar os procedimentos de higienização das mãos junto de pessoas externas à empresa, nomeadamente clientes, utentes, público e fornecedores que utilizam ou visitam a sua empresa. Muitas das organizações adotaram nesta fase por não receber ou minimizar naturalmente o acesso de visitantes. Um processo de retomar leva a que se retome também a presença de visitantes nas organizações e daí esta importância de incluirmos nos nossos procedimentos a situação de higienização das mãos de pessoas externas nos acessos à organização. A segunda medida, a etiqueta respiratória, porquê? Como sabemos, o novo coronavírus pode transmitir-se a um trabalhador através de gotículas respiratórias de pessoa infectada, quando esta fala, tosse ou espirra. Por outro lado, contactos das mãos de um trabalhador com secreções respiratórias infecciosas existentes nas componentes materiais de trabalho, por exemplo, ferramentas, máquinas, equipamentos, e posterior transferência para as suas mucosas, da boca, nariz ou olhos, é também uma forma de transmissão da Covid-19 nos locais de trabalho. Como fazer? Incentivar todos os trabalhadores a adotarem procedimentos de etiqueta respiratória relativos aos atos de tossir, espirrar e assoar e combinar as medidas anteriores com outras formas de comunicação adicionais transmitidas em reuniões, intranet, ações de sensibilização, entre outras, que promovam a etiqueta respiratória. Também esta medida não é nova nas regras de higiene e segurança alimentar, mas são reforçadas pela forma como a Covid-19 pode ser transmitida. A terceira medida prende-se com o distanciamento social. Porquê? O distanciamento social visa quebrar as cadeias de transmissão da SARS-CoV-2, dado que, ao limitarem-se os contactos próximos entre as pessoas, há uma redução das possibilidades de transmissão do novo coronavírus, protegendo-se a população. O distanciamento deve ser pelo menos de 1 metro de distância, devendo ser de pelo menos 2 metros em ambiente fechado. Quando não é possível estas distâncias de segurança, devem ser adotadas outras medidas, usualmente arquitetónicas e de organização do trabalho, que reduzam o risco da transmissão. São medidas que vemos já em crescente a serem adotadas por diferentes organizações, nomeadamente contacto direto com o público. Como fazer então? Reorganizar os locais de trabalho, assim como os fluxos de entrada e saída destes locais, visando assegurar o distanciamento social entre trabalhadores e o cumprimento das distâncias de segurança. Constituir equipas pequenas e organizar horários e pausas de trabalho desfasados entre equipas de forma a limitar a interação social. Minimizar o contacto direto entre os trabalhadores. Deve ser privilegiado o trabalho lado a lado entre trabalhadores ou de costas um para o outro, em detrimento do trabalho cara a cara. Utilizar sinalização, exemplo, marcação no pavimento e outra informação, cartazes, que alerte para as distâncias de segurança. Instituir procedimentos de conduta social junto dos trabalhadores, quanto às formas de contacto,
suprimir apertos de mão, abraços, assim como condutas de atuação, por exemplo, a entrega de encomendas profissionalmente sem entrada do trabalhador nas instalações de outra empresa ou em domicílios, porque estes poderão ser os canais também de transmissão. Restabelecer ou estabelecer regras de utilização de espaços comuns, salas de reuniões, refeitórios, vestiários e de infraestruturas, nomeadamente o uso de elevadores, constitui os modos a promover distanciamento social e proteger os trabalhadores que no desempenho das suas atividades, da sua atividade profissional, não possam cumprir uma distância de segurança relativamente a outros trabalhadores ou a utentes, clientes públicos, mediante o recurso de medidas tais como a redução da ocupação, a lotação máxima dos espaços de trabalho, a utilização de barreiras físicas, janelas de vidro acrílico, entre trabalhadores e visitante, restrição, gestão e monitorização equilibrada do acesso a visitantes, a implementação de circuitos, fluxos específicos de atendimento de clientes fornecedores, a disponibilização de máscaras sociais comunitárias a visitantes, fornecedores, clientes, utentes da empresa, ou instituição da obrigatoriedade do seu uso quando visitam, utilizam ou se deslocam à instalação da empresa ou estabelecimento. A quarta medida, que visa a prevenção da Covid-19, prende-se com a higienização e desinfecção de superfícies. Porquê? Porque a limpeza das superfícies, quando agregada à lavagem com água quente e detergente, possibilita a remoção da matéria orgânica, que favorece a sobrevivência e a proliferação dos micro-organismos e, desta forma, promove a sua eliminação. A desinfecção de superfícies elimina, destrói ou inativa os micro-organismos. Assim, complementar à higienização das superfícies com a desinfecção das mesmas evita a transmissão da Covid-19 nos locais de trabalho. De acordo com os resultados publicados no Guia da Organização Mundial de Saúde, 7 de abril de 2020, o vírus pode permanecer ativo até 72 horas em materiais como o plástico e o aço inoxidável e 4 horas no cobre e até 24 horas no cartão. Tendo por base estas informações, os nossos procedimentos de higienização da instalação têm necessidade de serem revistos e refletir estas preocupações. Passa então por revê-los, de forma a intensificar as rotinas e protocolos a todos os níveis, nomeadamente revestimentos, equipamentos, utensílios e outras superfícies, e para as várias zonas da empresa, sobretudo para aquelas em que existe maior risco de transmissão da infecção, haver um reforço da sua intervenção. Incluir planos de higienização para as novas exigências de prevenção, por exemplo, desinfecção de superfícies após uma reunião, após a utilização de ferramentas, equipamentos, veículos, máquinas, após atendimento e respectivas barreiras físicas. Instituir a desinfecção diária das superfícies ou outra periodicidade de acordo com as necessidades existentes. Por exemplo, do telefones, teclados, ferramentas, maçanetas de portas, corrimões, interruptores, botões de máquinas e muitas outras superfícies que possam ser consideradas. Adquirir e utilizar adequadamente os produtos e equipamentos necessários. Monitorizar frequentemente e manter os registros de higienização e desinfecção. E assegurar que os trabalhadores ou a entidade prestadora de serviços que procede às atividades de higienização e desinfecção têm instituídas nos seus procedimentos as necessárias medidas que evitam o risco de transmissão da Covid-19. Estamos a falar de panos específicos para cada área, tipo de superfície, garantindo assim a eficácia dos procedimentos. Quinta medida de prevenção, fundamenta-se na automonitorização de sintomas, porque a temperatura superior ou igual a 38 graus, febre, a tosse persistente ou agravamento da tosse habitual e as dificuldades respiratórias são os sintomas comuns da Covid-19. A automonitorização destes sintomas pelo trabalhador permite identificar casos suspeitos de Covid-19 e encaminhar para os necessários serviços de saúde.
Sempre que se identifica um trabalhador com Covid-19, caberá à Autoridade de Saúde, em estreita articulação com o médico de trabalho da empresa, identificar os respectivos contactos e adotar as medidas de descontaminação que evitem a transmissão da doença na empresa. Na existência de sintomas, o trabalhador deverá dirigir-se para a área, sala de isolamento da empresa e adotar os procedimentos estabelecidos na orientação número 6 de 2020 da DGS, que foi seguida e adotada no estabelecimento dos planos de contingência das organizações no âmbito da infecção pelo novo coronavírus, agente causal da Covid-19. Como fazer? Incentivar os trabalhadores que tiverem sintomas da Covid-19 e a ficarem no domicílio e a contactarem o Serviço Nacional de Saúde. O objetivo é efetivamente que, perante estes sintomas, o trabalhador não se choque à empresa, haja efetivamente este canal de comunicação e, confirmando-se que não o deve fazer, terá que depois contactar a empresa informando do mesmo. Sensibilizar todos os trabalhadores para diariamente procederem à automedição de temperatura corporal e confirmarem a ausência de tosse persistente ou dificuldades respiratórias antes de iniciarem o trabalho. Adquirir termómetros, preferencialmente por infravermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo. Informar todos os trabalhadores que se desenvolverem um quadro respiratório agudo de tosse persistente ou agravamento de tosse habitual ou febre superior a 38 graus ou dificuldades respiratórias, este é um caso suspeito de Covid-19, pelo que se devem dirigir para a área de isolamento da empresa, encontrando-se na empresa, e depois então haver o contato com o Serviço Nacional de Saúde para seguimento. Deve ainda confirmar que todos os trabalhadores sabem agir numa situação de caso suspeito à Covid-19 e reforçar esta informação sempre que necessário, daí a informação, formação, a preparação de cenários para preparar os trabalhadores para uma situação que possa se verificar e então poder saber agir corretamente. A fixar pósteres informativos ou utilizar outros meios e plataformas digitais que alertem para o contato do Serviço Nacional de Saúde e para os sintomas da Covid-19. Alertar os trabalhadores que tomam paracetamol, ibuprofeno, aspirina, que estes e outros medicamentos podem mascarar sintomas da infecção, pelo que deverão ter especial atenção ao seu estado de saúde. Sexta medida de prevenção da Covid-19 nas empresas, proteção individual. Porquê? A colocação, utilização e remoção adequadas de todos os equipamentos de proteção individual preconizado pelos serviços de saúde ocupacional ou dos serviços de segurança no trabalho e equipa HCCP evitam a exposição do trabalhador e a contaminação. Os equipamentos de proteção individual necessários para cada trabalhador devem ser definidos tendo em conta aspectos como a atividade profissional, as tarefas de trabalho, o risco da exposição à Covid-19 e as características do processo e individuais do trabalhador. Os equipamentos de proteção individual necessários fornecer aos trabalhadores devem ser disponibilizados pelo empregador. Existem recomendações específicas dos equipamentos de proteção individual no âmbito da Covid-19 para alguns grupos profissionais que estão descritas a nível de orientações da Direção-Geral de Saúde. No âmbito das empresas do setor alimentar, já também estas medidas faziam parte daquilo que eram práticas de prevenção da contaminação e que promovem a higiene dos produtos e dos processos, enquadrada neste momento que é o processo ou a possibilidade de transmissão pela Covid-19 perante o contacto de superfícies e entre trabalhadores. Coloca-se a questão do uso de máscara, peço desculpa, e o uso de luvas, sobre os quais estes equipamentos têm que naturalmente ter procedimentos adequados de utilização. Como fazer então? Avaliar ou reavaliar a proteção dos trabalhadores face à epidemia da Covid-19, na sequência da
reavaliação de riscos, efetuado pelos Serviços de Saúde Ocupacional, Segurança e Saúde do Trabalho da empresa e pela equipa HCCP, adquirir os necessários equipamentos de proteção individual para os trabalhadores e assegurar a sua necessária manutenção sempre que aplicável, informar, formar e sensibilizar os trabalhadores quanto à colocação, utilização, remoção e manutenção dos respectivos equipamentos de proteção individual, promover a realização de exercícios práticos sobre a correta colocação e remoção dos equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores, visando a prevenção do risco de infecção e a efetiva proteção do trabalhador e a transmissão. Assegurar que os trabalhadores cumprem as recomendações preconizadas e fornecidas quanto à colocação, utilização e remoção dos equipamentos de proteção individual, reforçando a informação transmitida sempre que necessário. Sétima medida de proteção no âmbito da Covid sistematiza-se na informação-formação. Uma informação clara e sistematizada é um importante meio de coesão que permite comunicar medidas e soluções aos trabalhadores sobre a Covid-19, reduzindo a incerteza e a ansiedade e evitando pânico desnecessário. Somente com trabalhadores informados, esclarecidos e sensibilizados se pode requerer que estes adotem comportamentos específicos para prevenir a transmissão da Covid-19 no local de trabalho. Como fazer? Informar os trabalhadores sobre a epidemia da Covid-19 e seu impacto na empresa, salientando as alterações de funcionamento que serão concretizadas em termos de gestão, processos, procedimentos, recursos, comunicação, entre outros aspectos, fazendo a reflexão de todas as medidas anteriormente apresentadas e o impacto e as formas de alteração e implementação. Comunicar a todos os trabalhadores, então, estas medidas que a empresa está a implementar ou já implementou no âmbito da Covid-19, deverão ser transmitidas as principais medidas coletivas de âmbito organizacional e de funcionamento da empresa, assim como as medidas individuais, que é, então, o uso dos equipamentos de proteção individual. Esclarecer ainda dúvidas e preocupações dos trabalhadores no âmbito da Covid-19, por meios de comunicação da empresa expeditos e céleres. Realizar ações de informação, formação, sobretudo quanto aos seguintes aspectos: a Covid-19 enquanto fator de risco para a segurança e saúde do trabalho, sintomatologia e forma de transmissão, as medidas de prevenção, procedimentos a adotar perante um caso suspeito da Covid-19 e com quem deve articular, materiais de apoio que podem ser consultados, nomeadamente os disponibilizados pela Direção-Geral de Saúde. A transmissão da Covid-19 através dos alimentos. Esta descrição que está exposta no presente slide, a fonte é o Guia da Organização Mundial de Saúde, que foi então publicado agora em abril de 2020 e que é conhecedora, a exposição que está aqui descrita, é que efetivamente é altamente improvável que as pessoas possam contrair Covid-19 a partir de embalagens de alimentos ou através dos próprios alimentos. A Covid-19 é uma doença respiratória e a principal rota de transmissão é através do contacto pessoa a pessoa e através do contacto direto com gotículas respiratórias geradas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Até à data, não existem indícios de vírus que causem a transmissão de doenças respiratórias através de alimentos ou embalagens de alimentos. Os coronavírus não se podem multiplicar nos alimentos, precisam de um hospedeiro animal ou humano para se multiplicarem. O conselho mais recente da Organização Mundial de Saúde é que as evidências atuais indicam que um vírus Covid-19 é transmitido durante o contacto próximo através das gotículas respiratórias, formadas em tosse ou espirros. O vírus pode espalhar-se diretamente de pessoa para pessoa, quando no caso Covid-19 tosse ou espirra, produzindo gotículas que atingem o nariz, boca ou olhos de outra pessoa. Alternativamente, como as gotículas respiratórias são demasiado pesadas para serem transmitidas pelo ar, aterram em objetos e superfícies que rodeiam a pessoa infectada, é
possível que alguém possa ficar infectado tocando numa superfície, objeto ou mão de uma pessoa infectada e em seguida tocando na sua própria boca, nariz ou olhos. Isto pode acontecer, por exemplo, quando toca nos botões da porta ou aperta as mãos e depois toca no rosto. É imperativo que a indústria alimentar reforce as suas medidas de higiene pessoal e faça uma reciclagem sobre os princípios de higiene alimentar para eliminar ou reduzir o risco de superfícies alimentares e materiais de embalagem de alimentos ficarem contaminados com o vírus por parte dos trabalhadores. Este é efetivamente o foco e a atenção que a medida de prevenção que a organização tem que ter em conta. O equipamento de proteção individual, como máscara e luvas, pode ser eficaz na redução da propagação de vírus e doenças na indústria alimentar, mas apenas se for também utilizado corretamente, porque caso não seja, traduz-se num problema e poderá levar a uma maior propagação. Além disso, a indústria alimentar é fortemente aconselhada a introduzir medidas de distanciamento físico e rigorosas de higiene e desinfecção e promover a lavagem e desinfecção frequentes e eficazes em cada fase de processamento, fabrico e comercialização de alimentos. Estas medidas protegerão os trabalhadores da propagação do Covid-19 e, naturalmente, vão minimizar a possibilidade de transmissão através das próprias superfícies. Fica efetivamente aqui o que é a data de conhecimento, a transmissão da Covid-19 não se realiza através dos alimentos. Temos sim o foco da higienização, desinfecção, regras de higiene para minimizar o contágio entre pessoas ou através, de forma indireta, de superfícies que possam ser veículos de contágio. O que fazer então neste contexto da pandemia? Garantir as boas práticas estabelecidas e reforçadas por este contexto, pois o que se conhece com segurança é a comprovada eficiência dos procedimentos de higienização das superfícies para a redução das populações de vírus e a eliminação da viabilidade de contaminação. Manter os sistemas e ferramentas de gestão a funcionar na medida adequada, considerando o contexto, as partes interessadas, os riscos e as oportunidades. Aplicar o plano de contingência estabelecido em cada organização. Na aplicação do plano de contingência definido em cada organização, considerar as orientações da Direção-Geral de Saúde, com a última descrição na orientação 6 de 2020. E finalizo a apresentação. Era este conteúdo que eu preparei e que tinha a intenção de o comunicar neste webinar. Naturalmente, na expectativa de ter ido ao encontro daquilo que eram as expectativas de cada um dos participantes. E desejar naturalmente que tenham sucesso na aplicação destas medidas nas organizações que integram ou que auxiliam, no sentido de todos ficarmos mais protegidos e podermos gradualmente retomar as nossas atividades e no futuro próximo possamos estar mais perto. Muito obrigada pela presença e desejo a todos que fiquem bem. Boa tarde.